Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma aula de sistemas operacionais. Vamos direto ao slide. Direto ao slide. Então, na aula passada a gente ficou aqui, né? A gente vimos algumas análises, algumas formas de avaliação das políticas. Vimos a análise, os conceitos, né? De análise, simulação e experimentação. E eu falei que a gente ia fazer um esquema de análise, que é o cálculo do tempo médio. Então, nós vamos tentar descobrir qual é a melhor política através do cálculo do tempo médio para uma situação específica, certo? Então, o cálculo do tempo médio se resolve através dessa formulazinha aqui. Eu aplico a formulazinha em uma situação específica dos processos dentro do sistema, e aí eu vou chegar aos resultados, né? Quem tiver o menor tempo médio desses resultados vai ser a melhor política, certo? Vamos pensar nessa situação aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu separar aqui. Eita, peraí. Ai, meu Deus. Peraí. Esperem. Processando aqui. Deixa eu reduzir. Vixe, Maria. Pronto. Tem que abrir aqui alguma coisa para poder... Então, e aqui eu faço os cálculos no Word. Pronto. Aqui, pronto. Vamos supor que eu tenho essa situação aqui, certo? Essa tabela me mostra algumas situações e eu quero calcular o tempo médio para todas essas políticas aqui, certo? Quero calcular o tempo médio para todas essas políticas que estão por aqui, certo? Vamos começar primeiro entendendo a tabela, ok? Aqui eu tenho os processos em ordem de chegada. Então, P1 chegou primeiro, depois P2, P3, P4 e P5. Deixa eu botar assim para ficar bonitinho. Certo? Então, nessa primeira coluna... eu tenho os processos em ordem de chegada. Do P1, que chegou primeiro, até o P5, que chegou por último, certo? Nessa segunda coluna, eu tenho o tempo de uso. O quanto tempo que o processo ficou usando a CPU. O tempo de vida dele, certo? Aqui eu tenho as prioridades. Aqui eu tenho o turnaround, o tempo médio de espera dos processos. Aqui eu tenho os bilhetes. O quanto cada um tem de bilhetes, correto? Muito bem. Então, eu tenho esses dados aqui e eu quero calcular agora para cada uma das políticas, quero calcular agora o tempo médio para todas elas. Beleza. Vamos começar pelo FIFO. Deixa eu aumentar essa fonte aqui. Começar pelo FIFO, certo? E vou aplicar a fórmula do tempo médio. O que diz a fórmula? Diz o seguinte: primeiro, eu tenho que ordenar os processos. Nesse caso, eles já estão em ordem de chegada, que é o critério do FIFO. O FIFO é por ordem de quê? Por ordem de chegada, certo? Então, a ordem que eu quero é P1, P2, P3, P4, P5. Ok? Então, isso aí é o meu
são os meus processos. Em cada um deles, eu vou associar o tempo. Sempre associo o tempo. O tempo de P1 é 20, o tempo de P2 é 30, 40, 20 e 10. Certo? São esses tempos. Sempre que eu olho aqui na coluna de tempo. Certo? Na coluna de tempo. Muito bem. Aí, como é a fórmula? A fórmula é o seguinte. O tempo do primeiro, 20, mais o tempo do primeiro mais o tempo do segundo, mais o tempo do primeiro mais o tempo do segundo mais o tempo do terceiro, mais o tempo do primeiro mais o tempo do segundo mais o tempo do terceiro mais o tempo do quarto, mais o tempo do primeiro mais o tempo do segundo mais o terceiro mais o quarto mais o quinto, certo? Eu faço essas somas aqui todas, até o total de processo que tiver, mais a taxa de chaveamento. O que é a taxa de chaveamento? Bom, se a política for não preemptiva, a taxa é 0. Se ela for preemptiva, a taxa é 1. No caso do FIFO, é uma política não preemptiva. Portanto, a taxa é 0. Certo? Tudo isso aqui eu divido pela quantidade de processos, que no caso é 5. Certo? Então vai dar 20 mais 50, desse parênteses aqui, né? 20 mais 30. Aí depois mais 90, mais 110, mais 120, mais 0, que é a da taxa de chaveamento, tudo isso aqui dividido por 5. Então vai dar 120, 10, 90, 50, 20. 390 sobre 5, que vai dar 78. Certo? Então, para o FIFO, a taxa de chaveamento é 78. Tá claro isso, pessoal? Ok? Pessoal? Pessoal? Tá, professor. Tranquilo. Beleza. Ok. Vamos para a segunda política, que é o round robin. Round robin. Primeira coisa. Como é que o round robin organiza a fila? Por ordem de quê? Essa aula não está dinâmica. Por ordem de quê, pessoal? Round robin? Bom, beleza. Ordem cronológica. Ok. No chat. Então, cronológica é a mesma do FIFO, né? Então, vou copiar aqui do FIFO. É a mesma do FIFO. É a mesma do FIFO. Aí, a taxa de chaveamento vai ser o quê? Praticamente a mesma coisa. O cálculo do tempo médio vai ser praticamente a mesma coisa. A diferença está aqui, na taxa de chaveamento, que o round robin é preemptivo. Então, a taxa é 1. Certo? Mas a ordem dos processos é a mesma. Então, o tempo médio vai ser 391 sobre 5. Certo? Somando, fazendo essa soma aqui, a gente já sabe que é 390. Só mudou a taxa de chaveamento, que era 0, agora é 1. Então, 391 sobre 5. Que vai dar, fazer aqui, 78,2. Então, o round robin é 78,2. Certo? Vamos fazer aqui o SPN STCF. SPN STCF. Como é que o SPN STCF organiza a fila? Por ordem de quê?
tempo que ele gasta na CPU. Exatamente, pela ordem do tempo, do menor para o maior. Perfeito. Então, quem é que tem o menor tempo aqui? Aí eu vou na tabela e verifico que o menor tempo é de P5. Então, P5 é o primeiro da fila. P5 é o primeiro da fila. Aí depois eu vou ter empatado o P1 e o P4 com 20 de tempo, né? Então, quando dá empate, o desempate é sempre pela ordem de chegada. Então, vai ser P1, e depois P4. Aí o próximo da fila vai ser P2 e o último da fila vai ser P3. Tá claro isso, pessoal? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, pode parar, viu? Vou aqui explicando, mas quem tiver alguma dúvida pode ir parando. Bom, então P5 o tempo é 10, P1 o tempo é 20, P4 20, P2 30, P3 40. Aí eu vou calcular o tempo médio, certo? O primeiro mais o segundo, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto, mais o quinto, mais zero, porque a taxa de chaveamento dele é zero, ele é não preemptivo, tudo isso aqui dividido por 5, que são cinco processos, né? Então a taxa de chaveamento vai ser 10 mais 30, mais 50, mais 80, mais 120, mais zero, tudo isso aqui dividido por 5. Então minha taxa vai ser, deixa eu calcular aqui para todo mundo ficar vendo também. 120 mais 80 dá 250, mais 40, 290, dividido por 5 vai dar 58. Então a taxa de chaveamento do SPN-STCF vai dar 58. O SPN-SRTCF, ele também ordena pelo tempo de vida, certo? O SPN-SRTCF. Certo? A diferença dele para o SPN-STCF é o chaveamento, que em vez de 0, vai ser 1. Né? Então, eu vou dizer 291 sobre 5, certo? Tá aqui. Vezes 5, mais 1, da taxa de chaveamento, dividido por 5, vai dar 58,2. A taxa de chaveamento, o tempo médio do SPN-SRTCF. Do HRRN, eu preciso calcular o fator. Certo? Quem é o fator? O fator é tempo de vida mais turnaround dividido pelo tempo de vida. Essa aqui é a fórmula do HRRN. Certo? Então vamos calcular para P1. O fator de P1 vai ser tempo de vida, que é 20, mais o turnaround, que é 30, tudo isso aqui dividido por 20. Vai ser 5 sobre 2 e vai dar 2,5. Certo? P2 vai ser 30 mais 10 do turnaround dividido por 30. Vai dar 44 terços. Vai dar 1,4 terços, 1,33, se eu não me engano. Exatamente. P3 vai ser o tempo mais o turnaround dividido pelo tempo de vida, que é 40. Vai dar 70, vai dar 7 quartos, vai dar 1, não me lembro, 7 quartos, 75. 1,75.
P4 vai dar 20 mais 40 dividido por 20, que vai dar igual a 3. Né? 6 vai dar 6 sobre 2, que é 3. E P5 vai dar 10 mais 20 dividido por 10, vai dar 3 sobre 1, né? É 3. Muito bem. Esse é o fator, certo? Aí vamos lá. Aí vamos botar aqui agora a ordem dos processos. O HRN, eu posso fazer o fator do menor para o maior, do maior para o menor, certo? Aí depende muito de como eu estou aplicando. Para efeito de questão, para a gente ter um valor fixo, vamos deixar do menor para o maior, certo? Vamos deixar do menor para o maior. Então, primeiro vai ser P2, que é o menor, certo? Depois P3, depois P1. Aí eu tenho um empate aí no P4 e P5, vale a ordem de chegada. Então, P4 vem primeiro e P5 vem depois. Ok. Agora eu vou botar o tempo. Agora eu vou botar o tempo, pessoal. Tem gente que erra botando aqui o fator. É sempre o tempo que eu vou somar. É cálculo do tempo médio. É sempre o tempo que eu estou somando. De P2 é 30, de P3 é 40, de P1 é 20, de P4 é 20, de P5 é 10. Aí vai ser o tempo médio. O primeiro mais o segundo, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro, mais o primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto, mais o quinto, mais zero, que ele é não preemptivo, certo? Tudo isso aqui dividido por 5, que é o total de processos. Então, vou ter 30, mais 70, mais 90, mais 110, mais 120, mais zero dividido por 5. Então, vou botar aqui 190, mais 110, mais 120. 420 por 5 dá 84, o do HRN. Ok, pessoal? Com prioridade. Com prioridade. Com prioridade é de prioridade, né? A gente sabe que a 1.0 é a mais alta, quem tem mais próximo de 1.0 é o primeiro, quem tem mais longe é o último, né? Então, vou na tabela pela ordem de prioridade. O primeiro é o P5, certo? O primeiro é o P5. Depois dá empate aí, 2.2, tem 2, né? Vale sempre, quando dá empate, vale sempre a ordem de chegada. Então, P2 aqui, depois P4, e aí eu tenho P3, e por último, com a probabilidade mais baixa, 5.8, é o P1. Aí vou botar os tempos, né? Não vou usar a prioridade para somar, eu somo os tempos. A prioridade é só para ordenar a fila. Então eu vou ter aqui P5 é 10, P2 é 30, P4 20, P3 40, P1 20. Aí o tempo médio vai ser o primeiro mais o segundo, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto mais o quinto, mais um, porque é preemptivo com prioridade, tudo isso aqui por 5, vai dar 10 mais 40 mais 60 mais 100 mais 120 mais 1 dividido por 5. Certo? Vai dar... E minha calculadora sumiu. Vai dar 50 mais 60 mais 220 mais 1 dividido por 5. 66.2. Então, com prioridade, deu igual a 66.2. Múltiplas filas. No múltiplas filas,
Como é que ele ordena múltiplas filas? Por ordem de prioridade também. O que muda é a questão da fila, né? Em vez de eu ter uma fila só, com todo mundo misturado, eu faço uma fila por cada nível de prioridade. Beleza. Só que no cálculo aqui não faz diferença, porque a ordem dos processos vai ser a mesma e ele é preemptivo também, então vai dar sempre o mesmo resultado, né? Não tem como dar diferente. Garantido. O garantido é por ordem do tempo de vida, assim como o SPN, STCF. Vai ser RTCF, deixa eu pegar lá. É por ordem do tempo de vida, certo? O garantido. Poxa, eu botei no lugar errado aqui, que é do múltiplas filas. Garantido. O que é que muda do garantido para o SPN SRTCF? O que muda é o cálculo do quanto. O que muda é o cálculo do quanto, porque a fila é a mesma. A fila é por ordem do tamanho do tempo de vida, certo? A fila é a mesma. O que vai mudar é o quanto. Só que o quanto não entra aqui nesse cálculo. O quanto não influencia em nada aqui nesse cálculo. Aqui é o tempo de vida que eu estou pegando. O quanto tanto faz. Então, eu vou calcular e vai dar a mesma coisa do SPN SRTCF. Porque ele também é preemptivo, né? A taxa de chaveamento é 1. A taxa é 1. Então vai dar exatamente a mesma coisa. Não tem como ser diferente. Já que o garantido ele é igual ao SPN SRTCF, a diferença é o quanto. Como aqui o quanto não entra nesse cálculo, então nenhuma diferença. O mesmo acontece com fração justa. O fração justa, ele é igual ou com prioridade, igualzinho. O que é que muda? Só a questão do cálculo do quanto. Certo? O que muda é o cálculo do quanto, mas a ordem e o cálculo em si é a mesma coisa, ele também é preemptivo e tudo. O quanto não entra aqui no cálculo, ele vai ser sempre igual ao com prioridade. Certo? Bom, para finalizar, eu tenho loteria. O loteria, a gente viu que ele é aleatório, ele é meio que aleatório, ele pode escolher qualquer processo, o loteria. Mas para título de cálculo aqui, certo? Para a gente fazer uma questão padronizada, vamos supor, vamos tomar como base que quem tiver mais bilhetes é o primeiro da fila. Faz sentido isso, né? Quem tem mais bilhetes provavelmente vai entrar primeiro na fila, certo? Não é o que acontece na realidade, que isso é aleatório, como falei, mas só para a gente ter um cálculozinho padronizado, vamos fazer como que quem tem mais bilhetes entra primeiro na fila. Então, o tempo médio do loteria vai ser... primeira ordem, perdão. O primeiro da fila é o P1, depois eu vou ter dois iguais, né? Então vai valer a ordem de chegada. Depois eu vou ter P5 e no fim eu vou ter P2, que é o que tem menos bilhetes. Aí eu vou botar aqui o tempo, né? O tempo de P1 é 20, o de P3 é 40, o de P4 é 20, o de P5 10, o de P2 é 20. Agora sim, eu faço o cálculo do tempo médio. Primeiro mais o segundo, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro, mais primeiro mais o segundo mais o terceiro mais o quarto, mais primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, mais um, porque ele é preemptivo, tudo isso aqui por 5, porque são 5 processos, certo? Então vai ser igual a 20 mais 60 mais 80 mais 90 mais 120 mais 1, tudo isso aqui dividido por 5. Então aqui vai ser, na calculadorazinha aqui rapidinho, 20 mais 60 mais 80 mais 90 mais 120 mais 1, 371 dividido por 5, vai ter 74,2. 74,2. Pronto. Aí agora eu quero saber o quê? Qual é a melhor política, né? Aquela que tem o menor tempo médio. Eu vou olhando aqui, 78, 58, é esse aqui mesmo, 58. Então, dessas políticas aqui, a melhor política é o SPN-STCF, certo? De todas as políticas, o que teve o menor tempo médio. Se eu considerar só as preemptivas, né, só aquelas que são preciosas multitarefa,
Então vai dar o SPNSRTCF aqui embaixo, né? Vai dar o SPNSRTCF se eu estou considerando só as políticas que são preemptivas. Alguma pergunta, pessoal, sobre o tempo médio? Alguma pergunta? Tranquilo para mim. Beleza? Ok. Pronto. Então, com isso aí, pessoal, a gente finaliza o capítulo 3. Já vou colocar mais uma atividade lá no Classroom, atividade 3, para ser entregue. Normalmente eu passo para sexta-feira, né? Mas como sexta-feira a gente não vai ter ela online, né? Vai ser gravada. Então, eu vou deixar para quinta-feira da outra semana, na aula seguinte, certo? Essa do capítulo 3 está lá junto com as outras, né? Vocês já devem ter baixado, com certeza. Professor, Oi, pode falar. Eu cheguei agora, o senhor não vai dar aula por quê? Sexta ao vivo? Eu vou ter doutorado. Ah, ok, obrigado. Sempre que eu tiver doutorado, eu vou avisar vocês. Ainda não saiu o calendário total. Essa primeira aula é uma aula de início de semestre, eles vão explicar lá como é que vai ser, vão dar o calendário e tudo. Aí eu passo para vocês todas as sextas-feiras que vai ter gravado, certo? Quando eu tiver o calendário, eu boto lá no WhatsApp. Deixo no Classroom também. Ok. Então. Professor. Oi, pode falar. Em média, é porque eu não tô lembrado assim na cabeça. Em média, quantos assuntos ainda faltam para a primeira avaliação? Termina aqui. Show de bola. Termina exatamente agora. Agora, o que eu vou falar agora já iniciando o assunto da segunda avaliação. Certo? Beleza. Pronto. Então o assunto vai até cálculo do tempo médio, que é o escalonamento, capítulo 3 da nossa apostila, certo? Vamos começar agora o capítulo 4. Já vai perder tempo, a gente vai fazer a prova agora, certo? E aí, quando tiver perto da prova, eu faço revisão com vocês, ok? Faço aula de revisão, a gente vai rever alguns assuntos. Vamos jogar também algum joguinho valendo ponto extra. Vai ter joguinho valendo ponto extra, ó. Que legal. Valendo ponto é bom demais, né? Aí é bom demais. Vamos ter um joguinho do conteúdo. Agora tem que estudar. Se for jogar sem estudar, aí vai perder. Tem que estudar o conteúdo, né? Quem souber mais e mais rápido é que ganha. Quem ganhar. Ok? Vamos jogar um joguinho online. E quem ganhar vai ter ponto. Ei, professor, mas tem que ver esse negócio de mais rápido aí, pô. Depende da internet. Não, mas aí o joguinho ainda tá bem que a minha é programado, ultra velocidade. Não, mas o delay entre você mandar a resposta e eu computar aqui a resposta, o delay é mínimo. Você vai calcular aí com você e vai me mandar a resposta. Eu vou ver se dá certo fazer. Eu nunca fiz ele online, não. Eu fiz o de grafos deu certo semestre passado. Mas semestre passado eu não tive SO, né? SO eu tô com nesse semestre, então vamos ver se vai dar certo aqui pelo online. Eu acredito que sim. Mas eu gostaria de fazer presencial. Presencial é tão legal, é tão divertido. No online vai ficar chato, porque cada um em sua casa, ali, não tô vendo ninguém. Mas no presencial é muito divertido. Muito, muito divertido. O pessoal gosta bastante. Ok. Vamos para o slide. Vamos botar para o slide agora. Deixa eu falar aqui. Pronto, aqui eu tenho o slide com as respostas, com todas as respostas, certo? Do cálculo que a gente fez agora. É um cálculo importante, certo? É uma coisa que você absorve bem os conceitos se você aprender nesse cálculo, ok? Esse cálculo ele não está na literatura, você não vai achar ele no livro, né? Fui eu que adaptei e tal. O cálculo do tempo médio existe, mas não dessa forma. Eu que adaptei ele para que pudesse mostrar a vocês e a gente poder entender os conteúdos. Ok? Então vamos começar o nosso capítulo 4, capítulo de arquivos, certo? E aí a gente quer ver aqui como é que o SO manipula, como é que ele trata os arquivos, certo? O que é um arquivo para o SO? Para a gente
que sabe bem o que é um arquivo, né? Mas para o SEO, muitas vezes, é diferente o conceito, certo? Então, a partir de agora, vamos conhecer o módulo do SEO que trata dos arquivos. Primeira coisa, o que é um arquivo? O que é que vocês acham? Qual é o conceito de arquivo? O que é um arquivo? Vocês já usaram arquivo na vida de vocês? O que é um arquivo? Como é que vocês conceituariam um arquivo? Ninguém usou arquivo aqui? Que triste. Ninguém nunca usou arquivo aqui? Tá bom. O arquivo, Falaram no chat, professor. ele é... Ah, fala no chat? Vamos ver aqui o chat, peraí. Vamos ver o chat agora. Dados armazenados em memória. Memória. É. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque memória, quando a gente fala em memória, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é memória RAM, né? Primeiro, memória. Aí, memória RAM. E o arquivo, normalmente, ele não está lá, né? Normalmente ele está em memória secundária. Ó, memória secundária. Sim, diz que é memória também, claro. Mas não é, os arquivos não são apenas os dados, certo? Não são apenas as informações. Acho que tem que guardar também onde está guardado, né, professor? Algumas informações assim, para identificar qual é, né? Exato, exato. O arquivo tem a questão da organização, certo? Os dados, eles estão organizados. Eles estão num padrão, certo? A nossa literatura, ele fala o seguinte, ó. Unidade lógica é elemento virtual, né? Unidade lógica que reúne informações relacionadas. Então, é um elemento virtual que reúne informações, e essas informações estão em uma relação de informações. Elas estão relacionadas. Então, existe tipo uma lista, uma relação, né? Uma relação de informações. Então, existe uma ordem para as informações. Então, esse é o nosso conceito de arquivos. É claro que o arquivo também pode estar na memória RAM. Eu falei assim, mas o arquivo, claro que ele pode estar na RAM. Até porque, para um arquivo ser lido, ele tem que estar na RAM. Nenhum aplicativo consegue ler arquivo do HD, nenhum. Os aplicativos só conseguem ler arquivos que estão mapeados na RAM. Então, na hora que eu vou ler um arquivo, na hora que eu vou abrir um arquivo, o que o SEO faz? Vai no disco, lê o arquivo e joga na RAM. O arquivo está na RAM. Aí o arquivo na RAM é que pode ser acessado, que pode ser manipulado, que pode fazer tudo. O disco é só para guardar. Só para guardar. Eu não posso abrir no disco, eu não posso ler no disco, eu não posso fazer nenhuma ação que não seja trazer para a memória e depois receber da memória, né? Da load story, né? Para a gente poder. São as únicas operações que eu faço no disco. O load para carregar ele na memória e o store para devolver ele para o disco. Mas todas as demais operações eu sempre faço na memória, na RAM. Se eu quiser apagar, professor. Hã? Se eu quiser apagar algo que está no HD. Você não. Dificilmente você consegue apagar. Você não consegue apagar. Assim, teoricamente, ele vai apagar o endereço da memória lá na. Ele vai apagar o mapeamento. Na verdade, o mapeamento está no disco. Eu ainda vou explicar isso aí. O mapeamento está no disco. Eu consigo apagar só o mapeamento. Só o ponteiro que indica onde o arquivo está. Mas o arquivo mesmo eu não apago, não. Exato. Por isso está então, dando. Dá para recuperar. Dá para recuperar na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Por isso que quando a polícia mesmo pega um HD, a polícia não está preocupada com os arquivos que estão lá, não. A polícia quer saber os arquivos que foram deletados e formatados, excluídos. Acaba de Shift Del, é isso que eles querem. Os arquivos que estão no Shift Del. É esse que eles querem. Arquivos que estão lá não interessa muito, não. Certo? Então, o que interessa... E eu vou explicar como é que isso acontece, certo? Se bater uma... Rapaz, depende. Depende desse martelo aí. Depende desse martelo aí, viu? Olha que
Olha que já vi coisa impressionante, certo? De um disco rachado, por exemplo, o cara remontou lá, trocou, tal, limpou, ainda conseguiu um bocado de coisa. Não recuperou tudo, mas consegue um bocado de coisa. O negócio é o cara Instalando ele como algum imãzão nele que eu quero ver ele voltar. é. Outra que tacar fogo. Eu nunca vi derretido, depois que você derreteu o HD, eu nunca vi ele funcionar. Depois que derreteu, né, que ele virou lama, eu nunca vi ele funcionar, certo? Não, lama, depois que ele vira papa, que você derrete ele. E a questão do imã também. O imã, ele também se for um imã legal mesmo, ele realmente apaga. Ele apaga, certo? Mas o tal do Shift Del aí não vale de nada. Formatar o HD não vale de nada. Logo adiantar. Jogou na piscina. Ah, não, piscina é molhado. HD. O HD, ele é a vácuo. O disco dele, ele fica num sistema de vácuo, cara. Então, se você jogar na piscina, ele pode danificar só o mecanismo de movimentação. Mas o disco mesmo continua. Isso aí é tranquilo. Beleza. O arquivo é de armazenamento externo e persistente. O que quer dizer externo e persistente? Bom, externo porque ele fica fora do sistema. O arquivo é gravado fora do sistema. Por quê? Quando eu falo em sistema, eu falo de 4 coisas. A placa-mãe, certo? A placa-mãe. Eu falo da memória RAM. Da memória RAM. Eu falo da CPU. E eu falo do SO. Esses 4 caras aqui é o sistema. O arquivo não fica armazenado em nenhum deles. Nem dentro da placa-mãe, nem na memória RAM, ele não fica armazenado lá, né? Ele é colocado lá só para uso. Ele não fica na CPU e nem no SO. Os arquivos ficam no disco. Então, ele fica fora do sistema, ele é externo ao sistema. E é de armazenamento persistente. O que quer dizer persistente? Quer dizer que eu posso desligar a energia, religar a energia e os arquivos estarão lá. Normalmente, né? Normalmente eles estarão lá quando você religar a energia. Certo? Muito bem. Para usar um arquivo é preciso abrir e fechar. Então, sempre que eu vou usar um arquivo, eu preciso abrir e fechar. Essa operação de abrir é exatamente colocar ele na memória. Certo? Quando eu dou lá um comando, certo, para abrir um arquivo, no caso do Delphi, por exemplo, é o assign, né? Dou um assign nele. Um assign e um reset. Esses comandos vão carregar o arquivo na memória. Certo? E depois eu fecho o arquivo para garantir que todas as informações da memória voltaram para o disco. Certo? Pode ser que, se eu não fechar um arquivo, pode acontecer de alguns dados da RAM não voltarem para o HD. E aí o arquivo ficar inconsistente com o que foi alterado naquele momento. Certo? Organizados virtualmente em diretórios. Então, eles são organizados em diretórios para a gente ver. Mas no HD mesmo, esse negócio não existe, não. Né? Para o SO, para o kernel do SO, essa organização aí de pasta bonitinha ali e tal, isso aí não existe, não. O arquivo para o SO não é assim, não. Vou mostrar como é que ele é na Vera, no disco. O gerente de arquivos, bom, o gerente de arquivos é a parte do sistema operacional, né, o módulo do sistema operacional que ele como sistema de arquivos. O sistema de arquivos é o nome, né, ou o gerente de arquivos, né, o nome da parte do SO que faz a gerência dos arquivos. Muito bem. Os periféricos hoje em dia são tratados como arquivos. Então, os aplicativos não conseguem diferenciar um periférico de um arquivo. Eles não conseguem diferenciar. Um exemplo claro disso é aquele programinha, aquele PDF Creator. Não sei se você conhece aí, para converter qualquer coisa em PDF. Certo? O que é que ele faz? Ele cria uma impressora. Aí você manda imprimir e ele gera um PDF como resultado da impressão. O aplicativo não sabe diferenciar uma impressora física, uma impressora laser, jato de tinta, de uma impressora virtual.
O aplicativo não faz a menor ideia. O SO sabe, mas o aplicativo não sabe. Porque ele manda os dados que ele quer imprimir para o monitor. Lembra lá de região crítica, monitores, né? Aquele negócio aí, então ele manda para o monitor. Como é que o monitor vai resolver a impressão dele? Ele não sabe. O aplicativo não faz ideia do que está acontecendo com a impressão dele. Certo? Porque ele vai até o monitor do SO, né? Aqueles monitores, semáforos também pode usar. Mas ele chega lá no monitor, entrega e pronto. E aí ele só espera o resultado. Depois o resultado diz, ok, impressão com sucesso, tchau. E aí o aplicativo sai do monitor e vai resolver outra coisa. Então, para o aplicativo, os periféricos são arquivos, os arquivos do monitor, certo? Então isso aí facilita a manipulação dos periféricos, né? Por parte do programador. Aquele cara, o programador que está fazendo aquele software, e ele quer imprimir, quer escanear, quer não sei o quê, ele vai tratar com arquivos e não com periféricos em si. O SO faz essa transparência. Quando a gente estiver vendo o módulo 6, o módulo de periféricos, nós vamos tratar com isso aí do outro ponto de vista, né? Do ponto de vista do periférico, como é que ele entende esses arquivos aí. A comunicação interprocessos pode ser feita por um pseudo-arquivo pipe. O que é isso? Imagine que eu tenho aqui um aplicativo que quer mandar dados para outro aplicativo. Lembra que eu falei lá, né? O pai starta um filho, aí o filho vai fazer um cálculo, vai ter um resultado X, e o pai tem que ler esse X. É tanto que eu mantenho o filho zumbi, naquele estado de zumbi, até que o pai leia o resultado de X. Mas como é que um aplicativo, no caso o filho, pode mandar um X para o pai? Pode mandar essa informação para o pai? De que forma? Ele joga numa área de memória RAM, fica na memória RAM, uma área de memória RAM, que ele vai tratar como se fosse um arquivo no disco. Por isso que ele chama pseudo. Pseudo é falso, né? Falso arquivo, pseudo arquivo. Por que não é um arquivo como a gente conhece? Porque um arquivo como a gente conhece vem primeiro no disco, para depois na RAM. Esse aqui só existe na RAM. Ele não está no disco. Então é isso que a gente chama de pseudo arquivo pipe. Certo? Esse pipe, ele vai servir para que o filho escreva lá, ó, X está aqui, ó, X. Aí ele fica lá no estado zumbi, né? Aí quando o pai vem, chegou o pai, opa, peraí, ali X, pronto, mata o filho aí e a gente continua a execução. Certo? Então a comunicação entre processos é feita por esse pseudo-arquivo pipe. Se você não entender alguma coisa, por favor, interrompa, viu? E se tiver alguma mensagem no chat aí, me avisem aí, que eu não fico acompanhando o chat, não. Ok. Então, visões sobre arquivos. Quem vê o quê? O que é visto e quem é visto, quem é visível. Certo? Então, ó, para o aplicativo, existem dois tipos de arquivos. Os arquivos de texto e os arquivos de binários, os arquivos de registro, certo? Então, para os aplicativos, existem dois tipos de arquivos que eles podem trabalhar. Textual, que é puro caractere, certo? E o de registro, que é todos os outros que não são puro caracteres, né? O TXT é um formato de caracteres. Já o doc, o ponto doc, ele não é de caracteres, não tem como ele ser de caracteres. Ele tem gráfico, tem planilha, tem tabela, tem um bocado de coisa. Ele é binário. Ele é um porção de registro. Então os aplicativos veem os arquivos como duas coisas. Ou como texto, ou como registros, né? Caracteres, ou binários, registros binários. Muito bem. Já o SO não enxerga nada disso. O que é que o SO enxerga? O SO enxerga blocos. O que acontece? Quando um arquivo vai para o disco, você faz seu arquivozinho bonitinho e tal, vai para o disco, ele fragmenta o seu arquivo em pedaços. Todos os pedaços são do mesmo tamanho, o tamanho é fixo. Ele fragmenta o seu arquivo em pedacinhos muito pequenos e joga esses pedaços aleatoriamente, totalmente espalhados lá no disco, tudo espalhado. Um pedaço aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Tudo espalhado aleatoriamente no disco. É assim que seus arquivos são armazenados
E é assim que o SEO enxerga seus arquivos, como uma coleção de blocos totalmente, aleatoriamente espalhados pelo seu disco. É isso que o SEO enxerga. Então o SEO não enxerga nem texto, nem binário, né? Tudo bloco, tudo fragmento de bloco, né? Fragmento de arquivo, espalhado, né? Todos os fragmentos do mesmo tamanho, espalhados pelo disco. Ok? Professor, Oi. esse espalhamento, ele causa alguma lentidão no SEO? Não. Então, aquela desfragmentação que existe no disco quando a gente vai fazer no próprio SEO, que ele fornece lá no disco CD, que seja. Na verdade, não tem nada. É só para enganar. Não, na verdade, assim, ajuda muito pouco, sabe? Ajuda. Porque, assim, essa fragmentação aleatória no disco, ela tem uma pequena desvantagem em termos de delay. Realmente, ele atrasa, mas é um atraso, assim, vamos dizer, ínfimo. É um atraso desprezível, é um valor desprezível. É alguns microsegundos, alguns milésimos de segundo que para o usuário, não entendeu? É desprezível. Agora, as vantagens de fazer isso, aí supera demais as desvantagens, sabe? A vantagem é infinita em relação a você botar tudo junto, por exemplo. E a desfragmentação ajuda no começo. Você começa a salvar mais 2, 3 arquivos, pronto, tá tudo espalhado de novo, aí você tá entendendo? Ajuda enquanto você não salvar arquivo. Quando você começa a salvar arquivo, pronto. Sua desfragmentação já vai pro beleléu. A cada arquivo salva uma desfragmentação. Se fosse uma coisa rápida, era de bom, mas a demora que dá, meu amigo, eu prefiro nem me atrever a fazer isso. Depende, se for um SSD, voa. O meu não é não. Beleza. Tipos de arquivos. Aqui é uma classificação do nosso autor referente aos arquivos, certo? Eu tenho os arquivos regulares. Os arquivos regulares são arquivos de biblioteca, arquivos auxiliares, arquivos do SO, certo? Então, arquivos.dll. Oxente, que é isso? Arquivos DLL, arquivos TPU, arquivos.sys. São arquivos regulares. Arquivos de sistema, arquivos agregados aos processos, auxiliares aos processos, bibliotecas de código, certo? São os regulares. Eu tenho os diretórios são arquivos também, certo? É arquivo do mesmo jeito. Só que a função dele é organizar virtualmente os demais arquivos. Virtualmente, né? Porque no físico, já falei, né? Tudo espalhado aleatório. Mas no virtual tá tudo bonitinho lá na árvore de registros, né? Cheio de arquivos lá, ordenados por ordem alfabética, não sei o que. Então, diretórios. Eu tenho os arquivos especiais. Como eu falei já, os aplicativos enxergam os periféricos como se eles fossem arquivos. Esses arquivos que mapeiam periféricos são chamados de arquivos especiais, né? De caractere ou de bloco. Ok? Os arquivos executáveis são os aplicativos mesmo, né? Os .exe, .com, .bat são os executáveis. E os não executáveis, que na sua grande maioria são arquivos de usuário, imagens, sons, vídeo, essas bobagens aí que o usuário fica guardando, né? São os arquivos de texto, saves dos jogos, essas bobagens aí que o usuário fica fazendo, são os arquivos não executáveis. Certo? A classificação aí do autor referente aos arquivos. Operações sobre arquivos. Coisas que eu faço com arquivo. Ações que eu faço com arquivo. Qualquer coisa que eu faço com arquivo, eu boto aqui. Então, por exemplo, criar, destruir, abrir, fechar, recortar, copiar, colar, renomear, enfim, uma infinidade de coisas. Ações que eu faço com um arquivo qualquer, certo? O que eu posso fazer com um arquivo? Tudo que eu posso fazer com um arquivo são operações sobre arquivos, certo? Aí uma vez na prova eu perguntei,
Ei, cite aí 4 operações do arquivo. 4 operações. Aí o cara vê, beleza. Excluir, deletar, apagar e remover. Não, você falou uma. Só falou uma. Fale diferente. Coisas diferentes, meu amigo. Nem a mesma coisa com outra palavra, não. Certo? Essas operações eu posso fazer, inclusive, com diretórios. Né? Diretórios são arquivos também, já falei. Então, a maioria dessas operações eu posso fazer com diretórios. E essas operações, para que eu possa fazer, eles têm que estar na memória RAM, já falei. Eu só posso trabalhar com arquivo na RAM. A única coisa que eu faço no disco é abrir e fechar. Abrir e fechar. Abrir significa pegar o arquivo do disco e jogar na RAM. Fechar significa pega os dados da RAM e salve no disco. Subscreva lá o arquivo. Certo? Isso é o abrir e fechar. O restante eu faço é na memória mesmo. Na memória, certo? Ok. Atributos dos arquivos. Atributos são informações importantes, né? Informações inerentes aos arquivos, coisas que estão lá com os arquivos, certo? Por exemplo, o nome do arquivo e o identificador. Eu já falei, vou falar de novo, todo arquivo tem 2 nomes, certo? O nome externo, que é que ele chama simplesmente de nome, é o nome externo, que é o nome que o usuário deu lá ao seu arquivo, né? Sei lá, apostila.pdf. Pronto, isso aí é o nome externo. Isso aqui é o nome do arquivo. Agora o SO, ele não trabalha com esses nomes de caractere, de letrinha e tal. Ele trabalha com hexadecimal, binário e tal. Então, o SO também atribui um nome dele, que é o identificador. Que a gente viu lá no começo como número mágico, né? É um número que ele atribui, ele associa ao arquivo e ele vai nomear o arquivo com esse nome aí. Não, esse nome aqui, só quem usa mesmo é o alto nível ali, a máquina virtual do SO para organizar na árvorezinha, botar em ordem alfabética e tal, mostrar ao usuário. Mas o kernel mesmo só usa esse daqui. Tudo é nesse nome aqui. Qualquer referência ao arquivo no baixo nível é sempre pelo número mágico dele. Certo? Então, os tipos de dados que ele suporta, a posição dele no sistema, o tamanho dele, né, quantos megas e tal. Se ele tem alguma proteção, alguma criptografia, certo? A data e a hora que ele foi criado, que ele foi modificado, que ele foi usado, certo? Se ele é oculto, se ele é somente leitura, se é um arquivo de atividade e tal, pronto. São informações inerentes aos arquivos, né? Informações importantes aí dos arquivos. Ok. Falei dos arquivos, agora vamos falar do sistema de arquivos, né? Vamos falar agora realmente dessa parte do SO que trata os arquivos, que manipula os arquivos. Então nós temos aí, quais são as responsabilidades do meu gerente de arquivos? Primeiro, fazer o gerenciamento de arquivo, né? E o que é gerenciamento de arquivo? É armazenar o arquivo no disco, depois encontrar esse arquivo no disco, né? Ele está espalhado lá, os pedaços, tudo espalhado, ele tem que procurar os pedaços. Nós vamos ver, inclusive, técnicas que ele usa para fazer isso aí, para localizar pedaços, certo? É importante. Como é que ele vai compartilhar os arquivos? Nós vamos ver algumas técnicas de compartilhamento. Como é que ele vai garantir a segurança? Também vamos ver técnicas de segurança aí de arquivos. Como é que eu vou gerenciar os arquivos no disco, né, nesse armazenamento auxiliar, certo? Então, mapear, né, esse dispositivo que vai salvar os meus arquivos. Garantir a integridade de um arquivo. Nós vamos ter também um tópico aí importante nesse capítulo sobre integridade. E de que forma o aplicativo pode acessar os arquivos. De que forma ele vai acessar os arquivos. A primeira coisa é carregar o arquivo na memória, né? A primeira coisa é isso. Quando o aplicativo pede um arquivo, o SO já vai lá no disco, captura o arquivo e coloca na posição de memória daquele processo que pediu. Para que o processo possa usar o arquivo sem nenhum problema. Certo? Aqui alguns exemplos de sistemas de arquivos, né? Nós temos o FAT32, FAT32, FAT16, o XT2, XT3, HFS, POSIX, NTFS, enfim. Uma série de sistemas de arquivos, né? Interessante que
dificilmente um usuário padrão vai saber que escalonador ele usa, o SO usa, ou que algoritmo ele está usando na região crítica, mas ele sabe o nome do sistema de arquivos que ele está usando. Então, é um nome conhecido, certo? Se é FAT, se é NTFS, se é o XT. Então, é uma coisa, é um elemento conhecido pelos usuários, né? Diferentemente das outras partes do SO, que são bem ocultas, né? Bom, o meu sistema de arquivos, o meu gerente de arquivos, ele é dividido em 5 partes, certo? O gerenciamento, que trata da parte de como salvar o arquivo no disco e depois disponibilizá-lo para os aplicativos. Identificação, que é a questão dos nomes, né? Como é que eu vou dar os nomes dos arquivos. Confiabilidade e durabilidade, que é a questão da integridade, né? Nós vamos ver isso aqui. Como é que eu acesso eles de maneira rápida, o desempenho na hora de acessá-los, e questões de segurança dos arquivos. Então nós vamos ver esses 5 tópicos aí nesse nosso capítulo 4, o capítulo de arquivos. Então primeiro vamos ver o gerenciamento, né? Vamos começar aqui pelo gerenciamento, que é como ele vai gravar os arquivos no disco. Primeira coisa é estrutura de arquivos. Como é a estrutura? Estrutura é: eu vou dividir os arquivos, o arquivo será fragmentado ou não. Porque antigamente eles não eram fragmentados, certo? Eles eram, o arquivo era sequencial, ele ficava todo em um mesmo endereço do disco, certo? Então eu tinha um tamanho fixo lá do registro e ele ficava em elementos sequenciais. Então o arquivo estava em uma área do disco, em um endereço lá, uma sequência de endereços do disco. Aí viu-se que isso aqui é ruim, depois eu mostro por que isso aqui é ruim, certo? Aliás, vou mostrar logo, ó, seguinte, por que isso aqui é ruim? Imagine que eu tenho aqui um trecho do meu disco, certo? E eu tenho um arquivo aqui, arquivo X, arquivo X, arquivo X. Aqui eu tenho um arquivo Y, arquivo Z e tal, pronto. Então o arquivo X estava nessa sequência de três segmentos aqui do disco. Imagine que agora o usuário abrir esse arquivo X e quer aumentar, quer colocar mais informações nesse arquivo. O que vai acontecer? Eu não tenho como expandir ele aqui, porque tem outro arquivo já no endereço seguinte. Eu vou ter que removê-lo daqui, eu vou ter que tirar esse X daqui, procurar um outro espaço que caiba X, e que tem espaço para se expandir, para que eu possa continuar. Aí beleza, continuei, ele ocupava 3 espaços, agora está ocupando 5 espaços. Aqui eu botava o arquivo W, sei lá. Aí no outro dia, o usuário queria alterar X de novo. Aí eu vou ter que fazer o quê? Tirar X daqui de novo, tira X daqui, vai procurar outro espaço que cabe X, certo? Para expandir. Ah, eu achei aqui o espaço, beleza. Só que o que você está fazendo? Você está gerando, vamos dizer que aqui tem um outro arquivo lá, o arquivo B, sei lá. Você está gerando um monte de espaço vazio que não cabe ninguém. Você vai caber arquivos muito pequenos, certo? Então o resultado disso aqui é você ter muito espaço livre, mas pouco útil. Porque esses espaços livres estão em pequenos fragmentos, que não vai caber arquivo nenhum praticamente. Só arquivos pequenos do tamanho original de X, né? Do tamanho antes de X receber alterações. Então, vai ficar cheio de buracos livres. E às vezes eu tenho, sei lá, 1 GB livre. Eu tenho 1 GB livre, por exemplo. Né? Um arquivo, um HD pequeno, eu tenho 1 GB livre. Aí eu quero gravar um arquivo de 5 MB, eu não consigo. Por quê? Porque eu tenho 1 GB livre, mas não tenho nenhum espaço sequencial de 5 MB. Eu tenho um espaço de 3, outro de 2 MB, um de 1 MB, um de 4 MB, um de 3 MB, uns 10 de 2 MB, que somando dá 1 GB. Mas não tenho nenhum que dê 5 MB. Aí pronto. Eu vou ter 1 GB livre e não posso copiar um arquivo de 5 MB. Isso vai acontecer. Vai acontecer, certo? Então não posso deixar ele simplesmente sequencial. Essa é a grande vantagem de eu gravar os arquivos de maneira aleatória, porque se eu estou aqui
e quero aumentar X, eu posso aumentar aqui, posso aumentar aqui, posso aumentar aqui, posso aumentar lá do outro lado, não tiver espaço, eu vou botando os pedaços de X que forem sendo ampliados, né? Muito bem, então entenderam aí a vantagem, por que eu não posso deixar os arquivos todos na sequência? Tá claro isso aí, pessoal? Sim, professor. Beleza. Beleza. Em grandes servidores que eu tenho dezenas de HDs, imagine um servidor que tem, sei lá, 200 HDs, de terabytes, né? Cada HD de alguns terabytes. Imagine que eu pegue um arquivozinho qualquer e jogue aleatoriamente nesses 200 discos, ó. Rapaz, vai dar um trabalho danado para encontrar, sabe? Então, assim, eu não posso colocar sequencial para não dar o probleminha ali que eu falei. E também não posso jogar totalmente randômico nesses 200 HDs aí de muitos teras, porque o meu servidor, para encontrar um arquivozinho, sei lá, um arquivo de 1 GB, ó, fragmentado em pedaços de 1 KB, ó, vixe, mas quantos pedaços esse arquivo não tem? Espalhado aleatoriamente em muitos discos. Então ia causar um delay. Aí sim ia causar um delay de acesso a esses arquivos. Para evitar isso, em grandes servidores com múltiplos discos, eu posso não jogar aleatório, mas jogar em formato de árvore. Fazer tipo uma árvore, meio que uma árvore física, não chega a ser isso, mas é uma ideia de ter uma árvore física, uma árvore onde eu vá saber uma região onde estão um grupo de pedaços daquele arquivo, né? Então eu deixei algumas regiões. Para cada arquivo, eu deixo algumas regiões onde eu vou pesquisar os pedaços dele para não deixar totalmente aleatório, senão vai dar um delay danado. Certo? Então isso aí é só para grandes servidores aí com muitos HDs. Certo? Ok, pessoal? Ok? Ok, professor. Beleza. Bom, joguei eles aleatoriamente no disco. Tá tudo jogado agora. Como é que eu vou encontrar os pedaços? Existem 2 níveis de técnicas para encontrar os pedaços. O primeiro nível encontra o primeiro pedaço. É chamado o nível da organização dos discos. Organização dos discos. Certo? Ele vai encontrar o primeiro pedaço. Onde está o primeiro pedaço do arquivo. Certo? Então eu tenho lá um arquivo fragmentado em 1 milhão de pedaços e tenho que saber por onde é que eu vou começar a achar o primeiro pedaço. Primeira ideia de fazer isso era sequencial. Procurar de um por um. Pegar lá o disco e ficar, tá aqui, 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 rodando o disco de um setor por setor e perguntando se o arquivo que eu quero é que o primeiro pedaço do arquivo é aquele. Quer dizer, quando eu tinha HDs grandes, aqueles HDs de 50 mega, 100 mega, ó, já teve HD assim, HD de poucos megabytes. Aí tudo bem, sequencial, né? Era pequeno e tal. Agora eu tenho HDs de terabytes. Você procurar sequencial um por um, meu amigo. Cada pedacinho de 1 KB. Aí não dá não. Aí não dá não. Aí o que é que pensou-se? Pensou-se em criar um índice. Criar um índice dizendo, ó, o arquivo X, o primeiro pedaço dele está no endereço 203. O arquivo Y, o primeiro pedaço dele está lá no endereço 1052. O arquivo Z está onde? O primeiro pedaço dele está lá no arquivo 591. Então tem uma tabela, certo? Os endereços físicos, ou seja, os endereços no disco do primeiro pedaço ficam nessa tabela, a tabela DASD. Ele chama tabela DASD, onde fica armazenada. Por isso que essa forma de gerenciamento é chamada de direto. Como é direto? Eu vou na tabela, pego o endereço e vou direto nele. Por isso que o nome é direto, né? Aqui é sequencial porque eu vou de um por um, na sequência. E aqui eu vou direto nele. E como é que eu vou direto nele? Vou adivinhar? Não, vou na tabela. Tabela DASD. Guarda esse endereço aí, certo? Outras opções que eu tenho é o sequencial indexado. No sequencial indexado,
eu reservo uma área, tenho aqui meu disco, essa área aqui eu vou reservar só para o primeiro pedaço dos arquivos. O primeiro pedaço eu vou guardar sempre aqui. Então ele faz sequencial. Mas é um sequencial em um trecho pequeno do disco. Certo? Sequencial indexado. Ele vai fazer sequencial de um por um. Mas não no disco todo. Só em uma região onde eu coloco os primeiros pedaços dos arquivos que estão no disco. Uma outra opção é guardar eles em um arquivo. Certo? Um arquivo no disco mesmo. Guardar os endereços, né? Os endereços, que ele vai chamar de subarquivos, em um arquivo mesmo, no HD. O próprio HD se referenciando para encontrar o primeiro pedaço do arquivo no disco. Tá claro, pessoal, isso aí? Tem o primeiro nível, encontrar o primeiro pedaço do arquivo. Aí, beleza. Usei uma dessas técnicas aqui e encontrei o primeiro pedaço. Agora, o que eu preciso fazer? Encontrar os outros pedaços, os demais pedaços. Aí eu vou para o segundo nível, que é o nível de implementação e alocação de arquivos. É quando eu vou encontrar o restante do arquivo. Como é que eu vou fazer isso? Sequencial, olhando de um por um. Pego o disco lá e vou de novo, de um por um, procurando todos os pedaços do arquivo, de um por um. Bom, na época em que o arquivo estava sequencialmente no disco, eu falei, né? Antigamente, falei lá aqui, eu falei aqui, não foi? Antigamente eles eram numa sequência. Eles ficavam um coladinho com o outro. Os pedaços não eram fragmentados e espalhados. O arquivo ficava inteiro. Então, nessa época, eu procurava de um por um, até que valeria a pena. Porque se eu estou com o endereço do primeiro, porque o endereço do primeiro eu já achei, né? No primeiro nível lá de algoritmo. Se eu estou com o endereço do primeiro, se eu procurar de um por um, é só procurar a sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Os pedaços estarão na sequência. Então, não tem problema nenhum em eu fazer sequencial. Só que, como os arquivos hoje estão espalhados aleatoriamente no disco, isso aqui não faz nenhum sentido. Eu vou gastar um tempo infinito, né? Infinito para o SEO, principalmente, para encontrar os arquivos, os fragmentos do arquivo no disco. Então isso aí vai dar um trabalhão danado. Não vou fazer isso olhando de um por um. Aí eu posso fazer aqui o lista encadeada. Como é o lista encadeada? Imagina o seguinte. Imagine que aqui eu achei o primeiro pedaço. Né? O primeiro pedaço eu já tenho o endereço dele, que eu peguei lá pelo outro nível, né? Aí, aqui eu tenho o primeiro pedaço do arquivo X. No final dele, eu escrevo aqui o endereço do próximo. O próximo está no endereço 1050. Então, eu tenho o endereço do primeiro, e no primeiro tem o endereço do segundo pedaço. Aí, lá no endereço 1050, aqui, ó, o endereço 1050 é esse. Tem o segundo pedaço de X, e no finalzinho aqui, ó, o que? O endereço para o terceiro pedaço. Sei lá, endereço 298. Aí lá no endereço 298 tem a terceira parte de X e um endereçozinho do próximo pedaço. O próximo aqui é caça ao tesouro. O próximo pedaço está no endereço 2080. Aí lá no endereço 2080 uma parte do arquivo, aí no finalzinho ele bota nil, que é aquele ponteiro nulo, né? Aquele endereço indefinido, significando que acabou o arquivo. Então isso é uma forma que eu tenho de encontrar os demais pedaços. Se eu tenho o endereço do primeiro, e ao final de cada pedaço, endereço do próximo, eu consigo achar todo o arquivo. Isso aí pode até ser bom, mas não é bom, é ruim, porque me obriga a pegar os pedaços na sequência, e isso é lento para o HD. Nós vamos ver mais na frente, lá no capítulo 6, quando a gente vai vendo periféricos, que o HD é um periférico, né? Quando a gente estiver vendo o HD, nós vamos ver que se eu for procurar o arquivo de maneira sequencial, vai ser muito lento, vou demorar demais para encontrar esse arquivo. Eu não quero isso.
Então, lista encadeada não é uma boa forma de se organizar. Não é usada hoje em dia nos SOs essa forma de lista encadeada. O que é que se usa hoje? Bom, se usa duas formas. Uma delas é a tabular. O que é a tabular? O tabular é uma tabela mesmo, estática, com os endereços dos arquivos. Tá, o arquivo X está aqui. X, 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 X. Todos os seus pedaços. Primeiro pedaço, endereço 50. Segundo pedaço, endereço 298, sei lá. Terceiro pedaço, endereço 10. Outro pedaço, endereço 1111. Outro pedaço está no endereço 201. Pronto. Eu tenho uma tabela com o endereço completo do arquivo. O FAT, né, é uma sigla de File Access Table, tabela de acesso aos arquivos. Exatamente essa tabela aqui. É a tabela FAT. Claro, não é só o FAT que usa isso aqui, né? Lógico. Outros sistemas de arquivos também usam tabelas como FAT, uma tabela FAT, certo? Tem uma tabela que mapeia o arquivo todo. Aí eu vou na tabela e consigo encontrar cada um dos pedaços de X onde ele tiver, porque o endereço eu já tenho, está consultando na tabela. Aí você pergunta assim, professor, onde é que fica armazenada essa tabela? Eu vou dizer agora. Quando você compra um HD de 1 terabyte, tu consegue armazenar 1 terabyte de arquivos no HD? 1 terabyte fechado? Não. Nunca consegue. Por que você não consegue? Se o fabricante está me dizendo que é 1 terabyte, que roubo é esse que eu não consigo copiar 1 terabyte de arquivo? Porque uma parte desse HD é para armazenar esta tabela. Esta tabela. Fica armazenada no próprio HD, nas trilhas iniciais. A famosa trilha 0. E em outras trilhas também. Porque às vezes a trilha 0 sozinha não cabe ela, não. Então, quando eu tenho lá um arquivo, um HD de 1 terabyte, que eu só consigo copiar 920 GB, aí eu perco aí 70 GB. Para onde é que foi tanto giga, rapaz? Tá nessa tabela aqui, meu amigo. Essa tabela de mapeamento do disco é para onde vai aquele complemento que faltou. Então o fabricante não está mentindo. Realmente cabe 1 tera. Só que parte desse valor está para a tabela de mapeamento. Por isso que você não consegue copiar 1 tera. E por que o fabricante não bota logo só o que eu vou usar mesmo, para me facilitar a vida, para não ter essa raiva e não copiar o tera todo? Porque o fabricante não sabe que SO você vai usar no seu disco. Porque cada SO tem um sistema de arquivos diferente, tabelas de tamanhos diferentes, de formatos diferentes, que ocupam mais espaço ou menos espaço no disco. Então não tem como no chat alguma coisa. Não tem como o fabricante saber. É aquele reservado para o sistema na hora de formatar o PC? Sim, exatamente. Está reservado para o sistema guardar a tabela de mapeamento dos discos. É claro, se eu apaguei tudo, a tabela está vazia. Mas ela é uma tabela estática. Ela estando vazia ou cheia, ela ocupa o mesmo espaço ali que ela está lá. Entendeu? Então não faz diferença, é uma tabela estática. Muitos SOs usam tabular. Muitos. O Windows usa tabular. Certo? Para guardar os seus endereços de arquivos. É bem eficiente, inclusive. Certo? Ok, mas não é o único. Né? O tabular não é o único. Eu posso ter também o indexado. O indexado seria o tabular dinâmico. Em vez de eu ter uma tabela estática lá, gordona lá no meu HD, eu posso ter uma tabela dinâmica, onde eu vou colocando os arquivos como se fosse uma lista encadeada. Então eu tenho a raiz dos arquivos, ela aponta para os registros do arquivo. Em cada registro eu tenho o nome interno, né? Sempre o nome interno. O nome externo não serve para nada. O nome interno do arquivo e os endereços do bloco. Quando enche um registro, o chamado inode, quando enche um inode, ponteiro para um próximo inode. E aí mais endereço, mais endereço, mais endereço, mais endereço.
Encheu o registro, ponteiro para outro inode, para guardar mais endereço. Então ele vai guardar o endereço de todos os pedaços do arquivo. Ele guarda todos. Só que aqui é uma estrutura dinâmica. Aí você fala, professor, essa estrutura ocupa menos espaço que a tabular? Geralmente não. Porque à medida que você for crescendo, salvando os arquivos, essa árvore vai ocupando mais espaço. Se você lotar o seu HD de arquivo, a sua árvore dinâmica vai ocupar o mesmo que a FAT ocupa desde sempre. Certo? É a mesma, o espaço vai ser praticamente o mesmo. Tem alguma diferençazinha de alguns megabytes aí, claro, mas não faz muita diferença. Quando você encher o seu HD de arquivo, o inode vai crescendo, né? A árvore vai crescendo e vai ocupando espaço também. Mas o motivo que o fabricante não tem como dizer a você o quanto realmente você tem de espaço líquido, né? Tem o espaço bruto e o espaço líquido de uso. Não tem como ele dizer, porque você não sabe o que você está usando. Tá claro, pessoal, as formas que eu tenho de encontrar os pedaços do arquivo no disco? Sim, professor. Uma coisa interessante é o seguinte, no caso aqui da tabular, quando eu apago um arquivo do disco, o que é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Eu limpo a tabela, mas o arquivo ainda está lá no disco. Quando eu formato, quando eu dou um Shift Del no arquivo X, tá aqui o arquivo X, e aqui na tabela tem X, endereço, sei lá, endereço 1, 2, 3, 4. Quando eu apago formato, Shift Del, qualquer coisa, ele limpa isso aqui, sai a tabela. Ou seja, eu não sei como é CO, mas encontrar o arquivo no disco. Eu não sei. Mas o arquivo ainda está no disco, ele está lá no disco. Eu só não sei, como é CO, não sei procurá-lo. Então, o que o pessoal faz aí? Polícia e tal, o pessoal que recupera HD. Tem um sistema, um aplicativo, um software específico de varredura. Eu tenho que instalar os dois HD, o HD mestre e o HD slave. Eu vou procurar no slave. O slave é o que é o alvo da busca. E o master é o que está rodando, o HD master é o HD que está rodando o aplicativo que vai ler o slave. O slave não está sendo lido. O slave não está rodando. Eu vou começar a rodar o slave por esse aplicativo aqui, que vai coletando essas informações e vai tentar descobrir de que arquivo que ainda tem mais essa. Certo? Aqui não tem dizendo de que arquivo pertence o pedaço. Então o aplicativo pega, é um quebra-cabeça, vai tentar remontar o arquivo. E muitas vezes ele nem remonta o arquivo inteiro, só umas partes. Por quê? Porque você apagou o X e copiou o Y por cima. Copiou o Y. Certo? E aí, quando ele for jogar o seu Y aqui no disco aleatoriamente, pode acontecer, casualmente, de algum pedaço de X ser sobreposto por Y. Aí aqueles pedaços que foram sobrepostos, eles são perdidos. Mas os pedaços que ainda estão lá continuam ativos, continuam recuperáveis. Imagina uma foto de um bandido aí tal, pode denunciar o bandido. Às vezes não precisa da foto toda, uma parte da foto ali já resolve a minha prova. Certo? Então, mesmo que eu sobrescreva o arquivo, partes dele, eu consigo recuperar outras partes, e essas outras partes podem me dar o que eu quero. Né? No caso da polícia, ou até para o usuário se desesperar, né? Uma parte do trabalho dele, em vez de recuperar o trabalho todo, recupera uma parte. Às vezes é uma parte inútil, mas, não, enfim. Certo? Eu posso recuperar de milhões de formas. Tá claro isso aqui, pessoal? Sim? Sim, professor. Outra coisa também sobre o tabular é o seguinte. Por exemplo, o FAT, né? Eu tenho o FAT 32. O que é FAT 32? FAT é a tabela, né? File Access Table. Aí FAT 32. O que significa esse 32 aqui? Significa que essa tabela FAT, ela vai ter 2 elevado a 32 linhas. Então, a tabela, ela é estática. Eu sei quantas linhas ela tem. 2 a 32. No caso do FAT 32. Né?
FAT16, 2 a 16 linhas. Então ele só consegue mapear HDs até esse tamanho. Depois disso, se o HD for maior do que 2 a 32, 2 a 32, que é um número grande, né? Claro. Mas se meu HD for mais que isso, eu preciso fazer uma partição no HD. Particionar o HD para que eu possa colocar mais de uma tabela FAT. Em cada partição tem a sua tabela FAT, né? Se eu estiver usando FAT, claro, estou falando se eu estiver usando FAT. Então eu vou ter que particionar, se ele for maior do que 2 a 32 blocos, setores do disco, depois eu ainda vai ver direitinho o que é bloco, o que é setor e tal. Mas se eu tiver mais que isso, eu tenho que particionar, senão eu não consigo mapear esses dados todos. Eu vou mapear só até esse limite aí. Depois disso aí, eu só vou conseguir mapear pelo FAT32 se eu particionar o disco. Certo? Ok. Ok. Implementação de diretórios. Então é o seguinte. Professor, eu tô falando no chat. Aí. Chat. Na hora de formatar o pendrive, já viu opções de FAT32, NTFS, AX? Isso explica? Explica isso? Não. Aí é o seguinte, você está escolhendo qual sistema de arquivo você quer trabalhar no seu pendrive. Se você quer que seus arquivos sejam do FAT32, porque o que acontece é o seguinte, o que diferencia um sistema de outro? Certo? Muitas vezes, por exemplo, o tamanho. Esse tamanho do setor aqui. Tem sistema de arquivos que aqui é 1 KB, tem outros que é 2 KB, tem outros que é menos de 1 KB, certo? Então o que acontece? Essa variação, não boto o nome ainda não, essa variação entre sistemas de arquivos diferentes, NTFS, FAT32 e tal, isso varia de que forma os arquivos serão salvos, certo? E tem SO que é incompatível com algum sistema de arquivo, certo? Algumas distribuições Linux usam sistemas de arquivos que é incompatível com o FAT32 do Windows. Aí você copia um arquivo lá no Linux, vai ler ele no Windows e o Windows simplesmente não lê, porque ele não entende aquele tamanho de bloco, certo? Então é isso aí, é só para ele definir em que formato vai estar o seu arquivo. Se no formato FAT32, se no formato NTFS, né, o seu pendrive, né, no caso. Tá claro, Maurício? Ok? Beleza. Então, para a gente concluir aqui a aula de hoje, só falando sobre a implementação de diretórios. Os diretórios, eles têm o quê? Eles têm somente nomes, o seu nome, interno e externo, né, o nome externo e o nome interno, que todo arquivo tem, e ponteiros para outros arquivos. Só para uma organização virtual, certo? Antigamente era diretório linear, ou seja, só tinha raiz. Não tinha pastas. No começo da computação, eu tinha HDs muito pequenos, cabia poucos arquivos. Já tinha os arquivos do SO. Não fazia sentido eu precisar organizá-los. Eu tinha 40 arquivos. Para que eu vou criar pasta para ocupar espaço de um arquivo? HDs de poucos megabytes. Não fazia sentido eu ter subpasta. Então, era tudo numa pasta só, que era a pasta raiz, chamado diretório linear. Só tinha ele. Com o tempo que o HD foi aumentando, aí foi enchendo de arquivo, aí o pessoal disse, opa, peraí, tá confuso agora, o usuário tá se perdendo aqui, baixar os arquivos. Vamos criar suborganizações, subpastas. E aí criou-se o arquivo chamado diretório, que agora ele é em forma hierárquica, e ele organiza virtualmente. Essa organização é virtual, porque no físico eu já falei, né? É pedaço espalhado randomicamente. Mas no virtual aparece tudo bonitinho lá em formato de árvore hoje. Antigamente era tudo somente na raiz. Tudo misturado na raiz. Ele mostrava os arquivos, né, no nomezinho e tal, mas só na pasta raiz. Tá claro isso, pessoal? Ok? Ok, professor. Tá claro, ok. Ok, então, pelo horário, certo? Por favor, nome no chat agora. Nome no chat. Boa noite a todos.
tenham um bom final de semana, certo? Quinta-feira. Boa noite, professor. Boa noite. Quinta-feira estaremos aqui. Perfeito. Quinta-feira estaremos aqui. Na sexta-feira, só no virtual, no gravado. E depois eu converso mais um pouquinho com vocês sobre isso. Sim, senhor. Perfeito. Professor, a atividade, Oi. a videoaula da sexta-feira, ela vai ser deixada lá no mural do Classroom, não é isso? Vou deixar. Mas vai ser para quinta-feira da semana seguinte ainda. Não, entendi. Obrigado. Professor. Boa noite. Beleza, valeu. Vou salvar agora o chat, hein? Quem não botou, não bota mais não. Vou salvar agora, hein? Valeu, até mais.